E é isso, meus amigos, nordestinos pelo mundo. Terceiro episódio aqui do primeiro dia, do dia 27 do Festival Costume Saudável. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Muito obrigado a todas as marcas que estão patrocinando esse espaço aqui no Festival Costume Saudável. Queria agradecer ao Mercadinho São Luís, que, assim, criadora desse evento, que faz isso aqui acontecer há 10 anos. E festival, tamo junto, mas eu vou deixar de delongas agora, porque eu tô com um cara incrível aqui na minha frente. Obrigado. Todos vocês gostam muito. E eu acho que a gente vai fazer uma entrevista maravilhosa. A gente vai aproveitar esses 25 minutos aqui como ninguém, que é o Marcos Pianges. Como é que você tá, cara? Beleza, ótimo. Você tá bem? Feliz de estar aqui. Uhum. Primeiro, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Feliz de estar em Fortaleza. Marcos, olha, a gente tem uma tradição aqui que é o seguinte. A gente entrevistou mais de 160 pessoas. Uhum. Eu não apresento ninguém. Eu tenho muita curiosidade de saber como você se vê. Uhum. Quem é o Marcos? Eu sou filho da dona Heloísa. E é isso? Sou filho de uma mulher que me criou sozinha. Uma das 11 milhões de mães solo do Brasil. O Brasil, verdade, lamentavelmente, tem mães cuidando sozinhas dos seus filhos muito naturalmente. Muitos homens abandonam. Por que eu digo isso? Porque o IBGE mostra 5,5 milhões de meninos e meninas sem o nome do pai na certidão de nascimento. E outros tantos com o nome do pai na certidão de nascimento, mas sem o pai dentro de casa para trocar ideia, passear, brincar, curtir, ler um livro, dar risada, torcer por um time, ir no estádio, aprender a andar de bicicleta. E o que as pesquisas mostram é que um pai ele é importante para a criança. Um pai ele é importante para fortalecer essa criança no seu entendimento de família, é importante para fortalecer essa criança até nas brincadeiras, que os pais são aqueles fazem, em geral, aquelas brincadeiras mais perigosas. Sim. E essas brincadeiras preparam as crianças para os estresses da vida real. E o que a gente sabe é que um pai que abandona, ele vai impactar negativamente o filho em vários aspectos. Autoestima, capacidade social, capacidade de aprendizado e de aplicar esse aprendizado no ambiente de trabalho. Então, assim, eu me considero filho da dona Heloísa porque foi a minha rocha, a mulher que foi abandonada pelos pais, porque mulher grávida não tinha vez também na casa do meu avô e da minha avó. E ela me criou sozinha, com as suas amigas, em Florianópolis, uma ilha, em Santa Catarina. E eu brinco que eu fui criado por lobas, porque cada dia eu estava no colo de uma, cada dia uma me ensinou uma coisa. E eu me lembro da minha mãe sempre me falar, você não é o seu pai biológico, quando chegar a sua vez você vai poder ser um pai fantástico, não é porque você não teve pai que você não pode ser um bom pai. Bonito, muito bonito isso. E me identifico muito com você. Uhum. Hoje eu tenho uma relação maravilhosa com meu pai. Amém, ele é um amigo, né? Que bom. Eu me identifico muito com você no sentido assim, a minha mãe sempre foi uma mamãe, eu não digo que minha mãe morreu, eu digo que minha mãe se mudou. Uhum. A forma que eu encontrei de lidar com essa perda, né? Com esse apaixonamento, a mamãe se mudou e um dia a gente se encontra. E a mamãe também foi uma pessoa que cuidou muito de mim, cuidou muito da família inteira, era aquela pessoa que botava todo mundo em cima da asa, né? Embaixo da asa. E ela foi fundamental também para minha criação, para eu entender como o meu relacionamento com as mulheres deveriam ser. Foi a minha mãe que fez essa transformação na minha vida também. E quando você fala que quem é você, eu sou filho, isso é muito importante, né? É um tributo, né? E a minha mãe teve câncer aí uns 3 anos durante a pandemia, então eu tive todo esse processo de despedida da mãe, né? Então, de me preparar para entrar num orfanato. Porque essa casa vazia, né? Eu não tive pai, né? Então eu não tenho a sorte, né, de ter de repente uma outra pessoa ainda para servir de referencial, para olhar para trás e dizer, caramba, o que é ser eu? O que é ser a minha família? O que nós somos, né? E ver a minha mãe ficando magra e sem cabelo e fraca e cheia de dor foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E aos poucos eu vou percebendo que no fundo tudo que eu faço é em homenagem a ela, cara. O primeiro livro que eu lancei tá lá escrito para dona Heloísa, para Heloísa Pianges e todas as mães solteiras espalhadas por esse mundo. Cara, linda. A mamãe também teve câncer, agora durante a pandemia também. Botei ela aqui, ó. Aí, ó. Para sempre. A dona Edmeia Giraldes. Edmeia Giraldes. Entre uma cirurgia e outra que ela fez, eu pude entrar lá na UTI, ó, fiz a tua tatuagem e tal. Eu nunca esqueço. Tu lembra, né, amor? Do sorriso que ela deu quando eu mostrei. Ó, aí ela se encheu. Tá? A mamãe também lutou com câncer. E a forma como ela lutou mostra pra mim a mulher que ela é. Ela foi muito guerreira. E eu admiro muito quem tem paixão por mãe. Muito. Porque pra mim você falou, tipo, me preparando pra entrar num orfanato.
Cara, isso bateu muito forte, porque realmente é um negócio que você... É o teu pilar e de repente ele vai e você fica meio perdido, né? Era bem como eu me sentia... Só você sabe o que é ser filho da dona Edmeia, entendeu? A sua irmã, ou irmão, não sei se você tem... Tem uma irmã. A sua irmã, ela tem uma outra relação com a dona Edmeia. É outra. É verdade. Então teve uma outra pessoa que é a dona Edmeia da sua irmã. Mas tem a dona Edmeia que é só sua, cara. É verdade. Só sua. E essa situação de perder uma mãe, ela é muito difícil porque você pode... Eu tenho muitos amigos que perderam pais e mães, e aí eu falava, eu chorava, e eles choravam, e lembravam dos seus mães, seus pais que já se foram. Mas é engraçado porque quando a gente fala de criança, você fala, eu tenho um filho de 3 anos, eu digo, eu também tenho um filho de 3 anos. Parece que imediatamente os nossos filhos são iguais. Porque toda criança ela é igual no sentido de potencial. Toda criança de 6 anos, de 10 anos, a gente se identifica imediatamente porque a gente foi criança e a gente conhece como é uma criança. Só que uma mãe, ela já foi tudo que ela podia ser, né? É verdade. Uma mãe, ela já virou, ela já virou mãe, ela obviamente formou a família dela, ela cuidou, ela errou, ela acertou, ela tem a personalidade dela. E quando uma mãe vai embora, ela é uma mãe muito específica. Por isso que eu digo, quando eu entro nesse orfanato, eu não entro com meus amigos. Eu entro sozinho, cara, porque é só uma mãe que se foi, que perdeu. É a minha mãe. Eu não entro nem com a minha irmã nesse orfanato. Eu entro numa casa vazia e com muito eco, porque, sabe, eu falo alto e ouço eco. Mas o meu consolo é ouvir dos meus amigos e amigas que a mãe, ela sempre tá com a gente. O Lázaro é um desses. Que me diz, cara, minha avó, ela tá aqui. O Lázaro fala, ele fala com uma convicção e uma certeza que eu fico muito feliz. E tem uma outra coisa que me acalma. A minha mãe, eu perguntei pra ela, mãe, você tá com medo de morrer? E ela disse não. Em 2010 ela sofreu um acidente e ficou em coma. Ficou 15 dias em coma, minha mãe, né? E ela disse, filho, quando eu fiquei em coma, eu experimentei uma sensação que é muito gostosa. Que é como se a minha alma tivesse ido para um lugar que é tipo iluminado, branco e que meio que misturasse todas as coisas boas do universo, da natureza, das pessoas, todo o amor, toda a bondade. É como uma nuvem, ela disse. Caramba. Assim, muito boa, muito agradável. E aí eu voltei, né? Ela saiu da UTI e eu pensei, cara, que visão maravilhosa, sabe, do pós-vida. E que erro também o nosso se apegar tanto ao nosso corpo, sendo que na verdade a gente todo mundo mais ou menos a mesma coisa, né? Interessante tipo, demais. Eu na verdade sou você. Né? Deus é você, Deus é eu, tá em todo Deus lugar, é a natureza. A gente é a mesma coisa, separados por algumas moléculas que nem a ciência consegue explicar por que a sua molécula se organiza desse jeito, e a minha desse, essa mesa desse jeito. A ciência ainda não consegue entender porque tem muito vácuo entre as moléculas e como que se organizam. Enfim, no fundo é a mesma coisa. Então eu acredito quando você diz assim que a sua mãe só se mudou. Eu vivo desse jeito. Entrei nesse orfanato, mas eu acredito que a gente vai se encontrar num outro plano. Em que altura você mora agora? Um dia lhe visitarei. Exatamente. Cara, que começo bom, viu, de conversa, porque eu não sabia desses detalhes todos, mas bateu, né? Tem muita semelhança aqui no que a gente tá falando. Mas vamos lá, voltando um pouquinho aqui. Quando você acha que foi o ponto de virada para você começar a ser, de fato, um palestrante de paternidade, assim, que você bate muito nisso. E é muito bonito como você... Eu vi um vídeo seu que me marcou muito, que é um vídeo que você fala, ame a sua mãe, diga que ame a sua mãe todo dia. E que você, quando você observa um filho que trata mal a mãe desde novinho, quando crescer, vai ser assim que vai tratar a mulher, vai ser assim que vai tratar as mulheres em volta. Isso me bateu muito forte, porque eu tive essa consciência muito cedo. A minha mãe é a minha rainha, e eu tenho que tratá-la muito bem. E eu acabei levando isso pra vida toda. Ela me ensinou assim. Que bom. Mas qual foi o ponto de virada pra você falar, eu preciso fazer isso aqui? Isso aqui é uma missão pra mim. Bom, o primeiro ponto é que a minha mãe, quando eu era bem pequeno, me deu um gravador, assim. A empresa dela comprou muitos gravadores e depois não usou e podia vender mais barato para as pessoas. E aí a minha mãe quis comprar por, sei lá, 1/10 do preço, um gravador com fita cassete e tal. Então eu me lembro até hoje
da sensação que era segurar aquele gravador assim, azul escuro, e apertar o REC, gravar minha voz, e eu via a minha própria voz, e eu fazer personagens, assim, me lembro muito. E depois de um tempo, as coisas meio que se explicam, né? Eu acabei virando um comunicador mesmo, estudei jornalismo, queria fazer publicidade, mas minha mãe não tinha dinheiro para pagar a faculdade paga, e só tinha faculdade paga de publicidade em Florianópolis. Fiz o que era mais próximo, que era jornalismo, mas no jornalismo sempre fui muito experimental, então nunca fiz reportagem, sempre estava querendo me comunicar, e acabei trabalhando então com rádio, televisão, jornal, e depois de um tempo comecei a dar palestras focadas em comunicação, focadas em tecnologia. Uhum. No meio desse caminho todo, eu comecei a escrever sobre as minhas filhas. Chegou a Anitta na minha vida e era a coisa mais incrível do mundo, e eu comecei a escrever. Mas em 2005, quando a Anitta nasceu, cara, por incrível que pareça, eu vou falar um negócio assim que na época era muito óbvio, talvez hoje fique meio esquisito falar, mas não era considerado coisa de homem cuidar de criança. 2005 eu me sentia muito julgado quando eu ficava com a minha filha, trocava fralda, quando eu dizia para meus amigos, não vou beber cerveja, eu vou ficar com a minha filha, cara, eu vou dar banho na minha filha, eu levava a minha filha, sei lá, no churrasco do trabalho, e meus amigos diziam, pô, você tá de babá hoje? Eu dizia, não tô de babá, irmão, tô de pai, né? Minha função é essa aqui. 2005. E me sentia muito julgado, muito sozinho, essa que é a verdade. E escrevia sem mostrar pra ninguém. Por 10 anos ninguém viu esses textos. Caramba. E aí em 2014 um editor de livros me disse, cara, o Davi Coimbra, que era um amigo em comum, falou que você tem uns textos sobre suas filhas, a gente queria editar um livro. Daí eu falei, beleza, vamos fazer um livro, ninguém vai comprar. E aí foram 500 mil cópias. E aí o que aconteceu, virou filme, Lázaro Ramos, Paulo Oliveira. Vamos aproveitar isso. O Papai é Pop, né? De onde que surgiu esse nome? Eu tava tomando banho e tava pensando em trocadilhos com o pai. Uhum. Eu pensei, pai para toda obra, né? Trocar algum tipo de trocadilho, e me lembrei de uma música que tem o Papai é Pop, o Papai é Pop, né? Eu pensei, o Papai é Pop. Até propus pro meu editor, falando, cara, mas não sei se as pessoas não vão achar que eu tô me achando demais, né? O Papai é Pop. Ele disse, não, cara, o nome é ótimo, vamos de Papai é Pop, e realmente... Não, e cai naquela coisa que você falou da individualidade, que eu achei muito interessante. A minha mãe é minha mãe, a sua mãe é sua mãe, do teu jeito. Pra sua filha, você pode ser o que você quiser, né? Tu pode ser pop, tu pode ser hate, pode ser o que você quiser. A minha esposa depois escreveu a Mamãe é Rock. Mamãe é rock, pronto. O pop rock ali completo, né? Beleza, você vendeu mais de 500 mil de livros. Qual é a sensação? Eu sei que isso pode ser uma pergunta clichê, mas eu gosto muito de imaginar a pessoa naquele momento assim. Existe... É medo. A sensação é medo. É medo? Medo. Né? Isso é medo. Então, porque você começa a ver que é tanta gente lendo e você pensa, cara, se eu soubesse, eu teria pensado muito melhor nas frases. Ajeitado mais algumas coisas. Cara, porque eu escrevi como se ninguém fosse ler. Eu contei a minha história de abandono paterno como se ninguém fosse ler. Eu escrevi sobre as minhas filhas falando bobagens e sobre a minha visão cômica da paternidade, como se ninguém fosse ler. Piadas que talvez não funcionem mais hoje em dia, ou que alguém pode se sentir meio ofendido. Eu sempre pensei assim, cara, que loucura. 500 mil pessoas e mais o audiobook, né? O audiobook eu gravei para uma menininha cega que me pediu para gravar o audiobook. Daí eu falei, claro que vou gravar para você. Gravei, botei na internet de graça. Então mais gente ouvindo na internet, mais os vídeos e tal. É assustador. É uma situação assim que me deixou desconfortável por alguns anos. Mas hoje em dia eu tô acostumado. Quando você deita à noite, né? Eu gosto muito disso. Eu falei isso pro Lenine, quando eu conversei com o Lenine, eu perguntei, Lenine, como é que tu se sente? Blá, blá, blá. Mas eu não quero saber assim uma resposta genérica. Eu quero ver quando você bota a tua cabeça no travesseiro, que você está sozinho. E que você deita e fala, eu vendi 500 mil de livros. Sim, eu sei que eu tô impactando a vida de vários pais, né? Que de repente tiveram uma criação diferente, que não teve esse senso de realização que você teve cedo. Né? Minha mãe é minha guerreira aqui, que tá cuidando de mim. Quando eu for ser pai, eu vou dar tudo que eu tenho, blá, blá, blá. Às vezes alguém precisa de um estímulo de fora pra mudar. Tipo, caramba, eu vi esse cara falando, realmente, eu não tô fazendo isso na minha vida, e ele acaba virando um pai melhor. Né? É o mais legal. Que é o mais legal. Quando você deita a tua cabeça ali de noite, você se sente realizado com isso? Tipo, cara, eu tô conseguindo fazer um papel importante. Então, eu acredito que tem um esforço para tentar fortalecer esses pais espalhados pelo Brasil e mundo. Me esforço para ser o mais conectado e empático com esses caras, com essas mães e tal.
pra gente cuidar melhor das crianças. Mas quando eu deito, você falou especificamente quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu tenho tantas questões com as minhas filhas. Sim. Que eu penso assim, cara, enfim, eu sempre penso que a qualquer momento tudo acaba, certo? Sim. A vida acaba. Sim. Num estalo, a vida acaba. Eu passei durante o Covid uma semana na UTI. Caramba. Com problema no coração. Então, eu juro pra você, juro, essas coisas me impactaram de uma forma a não olhar mais os números como algo tão importante. Eu olho vou falar de novo, vai parecer que eu sou um padre aqui. Não. Mas eu olho a dádiva de cada dia, cara. Eu treino... Quem estuda neurociência da felicidade sabe o que eu tô falando. Você treina o seu cérebro para dizer assim, que massa. Que massa tudo. Tudo é massa. Tudo é massa. Tu sempre tira alguma coisa, né? O câncer da minha mãe é massa. Minha crise no casamento é massa. Entende? Os problemas que as minhas filhas passam é massa. E todo o outro lado da moeda também é massa, porque as duas coisas é uma coisa só. É um pacote. É um pacote que alguém me deu, alguém te deu, por mais ou menos 80 verões, não sabemos. Talvez seja menos. E talvez seja bem menos do que 80. E é massa acordar, e é massa deitar, e é massa ter pessoas para compartilhar esse passeio. É um trabalho, né, isso daí? Você conseguir ver a vida desse jeito, né? Exatamente, é um trabalho, é um treino. Assim como um treino de musculação, você faz um treino mental. De olhar cada segunda-feira como um pequeno réveillon. E de você sempre reconhecer mais o que você tem do que o que falta, né? De você ser grato pelo que você tem, né? Porque no fundo não falta nada, né? Não falta nada. Incrível. A minha mãe me criou, eu me lembro da gente almoçar às vezes bolacha Maria e quisuco. Melhor almoço. Era o que tinha, Era né? o que eu mais gostava. E aí ela tinha um Fusca, né? E algumas pessoas hoje me perguntam, Piangers, mas como que eu vou criar meus filhos e ao mesmo tempo correr, trabalhar, correria do dia a dia? Digo, irmão, por que você tá me falando isso, velho? Por que você acha que você é um escravo, que estão te obrigando a ter a correria do dia a dia? Não, porque eu preciso pagar boleto. Sei lá, irmão. Assim, você precisa mesmo pagar os boletos e precisa mesmo desse carro e precisa mesmo dessa casa e precisa mesmo de um aniversário de criança de 1 ano numa casa de festas que é 3 mil, 5 mil reais. Precisa dar um iPad pro seu filho, um iPhone pro seu filho adolescente. Comemorar o mês-versário. Videogame, precisa, velho. Precisa. Eu tô perguntando se precisa. Não precisa. Eu sei que não precisa. Minha mãe me criou com muito pouco, mas eu sei o que é necessidade infantil, que é boa alimentação, proteção, né, e afeto, né, educação. É isso que é necessidade, velho. Isso é necessidade. Então, às vezes a gente confunde necessidade com desejo, a gente quer abastecer nosso filho de todos os desejos que ele tem, a gente supre. A gente acha que isso é amor, isso não tem nada, isso pelo contrário, isso é o contrário de amor, né? Amor é você dar pro seu filho o que ele necessita, e o que ele necessita muitas vezes é tempo, não é videogame e iPad para substituir a sua presença, que você prefere ficar no escritório, ou que você ama trabalhar, ou que você de fato precisa. Vamos supor aqui, tem uma pessoa que realmente ele precisa trabalhar muito para conseguir pagar o mínimo. Eu viajo o Brasil inteiro, viajo o mundo inteiro, converso com pessoas de todas as classes sociais. Todo mundo que quer ser pai consegue. Todo mundo que não quer ser pai também consegue não ser pai. É verdade. Todo mundo que é muito rico diz, cara, mas eu tenho muita responsabilidade na minha empresa. Todo mundo que é muito pobre diz, cara, eu não posso porque eu tenho que trabalhar. Mas eu já vi gente muito pobre sendo pai muito inspirador, cara. Eu já vi gente muito pobre sendo um super pai. E esses aí me calam a minha boca quando eu tenho alguma coisa para eu reclamar, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que pagar isso. Esses calam a minha boca e eu penso assim, cara, dá pra ser um bom pai independente da classe social. Basta querer também, né? Abraçar a missão, né? O filho sabe, como a esposa sabe, como o pai e a mãe sabe. O pai e a mãe sabe quando você entra em casa e seu pai olha e diz, cara, você tá triste, velho, o que aconteceu?
as pessoas sabem. A nossa alma, ela se fragmenta. Eu moro numa cidade chamada Curitiba. Curitiba, tudo lá é Tupi-Guarani. Curitiba significa terra de muito pinhão. Sim. Juvevê, Aú, todos os bairros têm um nome, Guaratuba, tudo assim. E eles chamam as crianças de piá. Piá. É como os indígenas Tupi-Guarani chamavam seus filhos, tupiá. E piá significa, na tradução literal, significa pedaço do meu coração que anda. Olha que bonito. Então, no fundo é isso. O nosso coração, nossa alma se fragmenta quando a gente tem filho. E os nossos pais, obviamente, são... A alma deles se fragmentou, a gente é parte da alma deles, parte do coração deles. Nossa esposa, as pessoas, os nossos afetos, eles percebem. Eles percebem quando a gente tá e quando a gente não tá. Então, o que eu sempre digo é isso. Às vezes a gente dá 1000 desculpas para não ser o que a gente tem que ser. É verdade. A gente diz, boleto, não, é responsabilidade, não, porque eu preciso. A gente inventa histórias. Mas o seu filho, ele te pede mais ou menos uns 10 anos só. O seu filho, quando o seu filho faz 18 anos, você já viveu 90% do tempo que você vai viver com seu filho. Caraca, se você olhar para essa perspectiva é assustador, né? 18 anos, já foi 90%. A partir de agora, você vai aproveitar os últimos 10%, que é uma visita de vez em quando, é um Natal em família, é uma ligação, quem sabe aos domingos. Vai se espaçando o ponto de contato que você tem com o seu filho, assim como se espaçou o ponto de contato que você teve com o seu pai. Então, eu acho muito injusto quando a gente diz assim, cara, mas eu tenho que pagar boleto, eu não posso ser pai, eu vou aceitar essa promoção, cavalo encilhado só passa uma vez. Todas essas desculpas para dizer não, eu não quero experimentar a maior aventura humana, que são esses 10 anos em que você é a pessoa favorita de uma criança. Cara, eu nunca tinha parado para pensar sobre essa perspectiva do tempo, né? Os 10 anos ali, mais importante, depois o tempo vai diminuindo realmente. Eu nunca tinha parado pra ver por isso. Vai se espaçando. Olha aí, hein, Pamplona, aulas cria. Vou te contar uma história, tá? Eu fiz essas paradas de curso e tal, né? A gente fez um curso online pra pais e tal. Né? Só lançamos 2 turmas e tá lá a plataforma e tal, pra ajudar pais, né? E aí... Quem me chamou foi um amigo meu que tem curso e tal, né? Ele falou, cara, daí eu faço coisa de tráfego, não sei o quê, essa coisa de Facebook, tráfego pago. Tráfego pago. Tráfego pago. Eu vou fazer isso aí tudo pra ti, ficar tranquilo. Daí beleza, você só precisa gravar uns vídeos de anúncio, né? Ele falou. Daí beleza, eu gravei os vídeos de anúncio pra ele. E aí ele disse, pô, Pianges, aconteceu um problema aqui agora, cara, que o cara que trabalha comigo há 5 anos nessa coisa de tráfego pago, ele ficou vendo teus vídeos e pediu demissão. Tu tirou o colaborador disse, cara, dele. Meu filho acabou de nascer, eu tô vendo esses anúncios Foi todos mal aqui. aí, e ele pediu demissão, saiu fora. Partiu pra ficar com o Esses filho. horários não batem, não. Não batem, é isso, mano. Mas é isso, mas você tá ajudando na transformação mesmo, né? É isso, mano. Para e pensa, velho. Aos 11 anos, o seu filho começa a perceber que você não é tão inteligente assim. 11, 12, ele começa a dizer, cara, meus amigos são massa. 13, 14, ele diz, cara, eu vou ver meus amigos, vou sair fora e tal. 15, 16, eles estão passeando, estão indo em balada, estão conhecendo o mundo. Então, assim, é duro, né, velho? Quando a gente... É pesado. Não consegue dedicar... Ah, Pierre, mas me ofereceram o dobro do salário. Eu falo, beleza. Mas essa missão aqui é importante, né? O quádruplo do meu salário. Ofereceram 1 milhão. Beleza, irmão. Eu acho que não vale a pena, irmão. Eu acho que não vale a pena. Até onde a gente sabe é uma vida só, né? Então tem que ser... Talvez dê. Porque a gente sempre gosta também de viver no limite. Mas já vi muita criança magoada, muito adolescente revoltado. A gente sabe que esses 10 primeiros anos, assim, os 5 primeiros anos da primeira infância é determinante na formação cerebral. O cérebro é formado nesses 5 primeiros anos, então é muita coisa importante que vai acontecer nesses 5 primeiros anos. É verdade. E nesses outros 5 anos é um momento muito especial de passar valores, né? De passar, assim, tipo, o que é ser gente, o que é ser educado, maduro, civilizado, o que é ser generoso, né? É verdade. E aí, a partir daí, a gente vai encarar a adolescência, que é esse momento de experimentação dos jovens, e depois é adulto, cara.
Cara, olha, pra mim tá Passa sendo... rápido. Pra mim tá sendo um privilégio falar com você. Obrigado, irmão. Eu sei que você tem coisas a fazer, certo? Ainda aqui no Mercadinho, no Costume vou Saudável. dar uma palestra. Vai só dar uma palestra. Mas antes, eu vou conversar com o cara que esteve no seu filme. Lázaro Ramos. Lázaro Ramos. A gente tá indo pro Rio de Janeiro. Que massa. A gente vai fazer a nossa turnê lá, dia 1º. Estamos indo, vocês podem acompanhar, inclusive. O Mercadinho São Luís está patrocinando a gente no Rio de Janeiro também. Caraca, e eu vou ter o privilégio de falar com o Lázaro Ramos lá no Rio. Como foi ter o Lázaro Ramos? Porque assim, não bastasse você só ter um best-seller, ele virou um filme. Paulo Oliveira, Lázaro Ramos. Como foi pra você isso? Bom, me ligam um dia e dizem, cara, você já vendeu os direitos para o cinema, né? Provavelmente, porque o livro já estava vendendo bem. Eu falei, não, nunca vendi. Gabriel, o nome dele, o cara da galeria. E aí agora tá na Netflix. Ele falou assim, cara, então eu quero comprar os direitos. Eu falei, beleza, então, vamos conversar. Daí eu pensei, vai virar um filme pequeno, um filme de arte, um filme assim, saca? Vai passar numa sala de cinema pequena, ali no centro da cidade. Cara, o cara transformou o filme numa obra gigantesca, com Elisa Lucinda representando a minha mãe, entendeu? Cada vez que eu via a Elisa Lucinda, eu começava a chorar, cara. Porque é uma super atriz fazendo uma super mãe forte, entendeu? E aí, pô, chamaram Lázaro Ramos, Paulo Oliveira, que toparam embarcar nessa com a gente ficou... Eu, particularmente, fiquei chocado. Eu nunca imaginei que isso seria possível. Parece que é uma vida de outra pessoa, que eu tô, assim, vendo acontecer com outra pessoa isso tudo que aconteceu comigo. Mas, no fundo, é isso. Assim, o que eu deixei sempre muito claro é que todo mundo embarcasse numa mesma missão, que é fortalecer o pai e as mães espalhados pelo Brasil, né? Não, e é mais uma vez, né? Quando você deita no travesseiro... Você deve pensar nisso também, né? Caramba, não, virou um filme. Já pensei nisso, já. E o Lázaro? Gente boa. Ele é uma das pessoas que eu posso esperar do encontro? Não, você vai ver, é um cara muito educado, muito sensível, muito espiritualizado, cara. Eu acho que eu brinco com ele, que eu acho que ele é uma pessoa de luz mesmo, sabe? Ele não tinha ninguém melhor, assim, pra ser o Papai Pop nos cinemas. Né? Eu falei pra ele, cara, eu quero que você seja o Papai Pop no mundo inteiro, que você seja, assim, a representação do super pai. Ele é pai, né? Do João e da Maria. Ele é pai de 2 crianças e é um super marido. Então, assim... Essas pessoas me fortalecem, cara. Me ajudam, me mostram o caminho, entendeu? Lázaro me mostra o caminho. Então me fortalece. Lazinho, ele gosta de ser chamado de Lazinho. Já falou, chama de Lazinho. Lazinho, olha aí, ó, uma mensagem pra você. Meu irmão, olha só, eu por mim te teria aqui por 1h30, 2, 3. Infelizmente, eu sei que a produção já olhou pra mim ali e falou, olha... Já libera o homem, fala assim, já, eu entendi só o já. Boa. Então eu já vou liberar, mas Obrigado. Antes eu queria saber, Marcos, você pode mandar um recado pra galera dos nordestinos pelo mundo, Boa. Que tá te olhando, a nossa comunidade é maravilhosa, só de amor, e a câmera é sua, manda um recado pra galera. Beleza, bom, a gente tá falando do Nordeste, eu me sentia muito envergonhado de dizer que eu sou brasileiro e não conhecer o Brasil. Eu morei em Florianópolis, onde eu nasci, lá com a minha mãe ainda mora lá. Depois eu fui morar em Porto Alegre e agora eu moro em Curitiba. Então é muito sul na minha vida e pouco o norte da minha vida. E eu virei pra minha esposa e falei, cara, a gente precisa conhecer o Brasil. E a gente, nos últimos anos, conheceu todo o Brasil. Eu conheço todos os estados brasileiros. E todo estado brasileiro que eu vou, eu peço pra comer a comida típica. Então, eu tava agora na Paraíba comendo uma buchada de bode. Eu tava no Rio Grande do Norte, eu comi uma ginga com tapioca. Eu tava em Natal, eu fui pra Macapá, eu fui pra... Cara, eu fui pro Brasil inteiro. Eu fui pra Amazônia, eu comi tucupi, e aqui, tu comeu o quê? Tacacá. Aqui em Fortaleza, eu provei frutas que eu nunca tinha provado. O que mais? Cara, por onde eu viajo, eu tento... Vou te indicar aqui. Eu tava no Piauí esses dias, maravilhoso. Fui conhecer lá a Serra da Capivara. Também comi uma carne seca no Piauí. Pronto. E, cara, assim, amo ser brasileiro. Amo esse país. Acho que o melhor desse país aqui são os brasileiros. E a gente... Não existe essa coisa de sul e norte, nordeste e centro-oeste. Não deve existir. A gente é a mesma coisa, velho. E a gente é a mesma coisa para além das nossas fronteiras também. Não existe eu e eles, não existe nós desse lado, eles daquele lado. Existe só uma coisa, que é nós, velho. Nós, Brasil. A raça humana, o time humano. E ninguém segura esse time, irmão. E isso, mais do que nunca, devia estar sendo lembrado nesse momento de tanta guerra, de tanta coisa. Total. O quanto a gente time. é a mesma espécie, a gente é a mesma coisa, né?
Ó, eu queria deixar um depoimento aqui, muito importante. Me fez muito bem a nossa conversa inicial, me identifiquei muito, porque a gente passou por dores e sensações e aprendizados muito similares em momentos muito similares também. E como você é um cara que mostra nas suas palestras a função que o homem, abraçar a função mesmo de ser pai, de estar presente, de não fugir dessa responsabilidade, muitas mães assumem essas responsabilidades sozinhas por boa parte da vida. Eu queria te parabenizar por isso e eu queria dar um recado pro meu pai. Eu queria dizer pro meu pai, que eu amo muito meu pai. Hoje nós somos grandes amigos. Que massa. E o quanto a... Você falou dos 10 primeiros anos, né? Isso. Os 10 primeiros anos eu estive muito presente com meu pai. E às vezes, quando as pessoas se separam, você acaba se afastando, tem alguma coisa desse tipo. Mas que sorte a minha de ter me reencontrado com meu pai de novo e hoje poder dizer que eu tenho com ele um amigo, entendeu? Um cara que se preocupa, que liga, que pergunta. Então, deixo aqui nesse final também, a gente falou muito de mãe, né? Mas eu queria também, já que a sua missão é conscientizar pais também, dizer que eu tenho muito orgulho do meu pai, que meu pai é uma grande influência pra mim também. Vai fazer ele chorar. Viu? Amo você, viu, rapaz? Tô chegando. Boa, E maravilhoso. Muito, obrigado, muito obrigado, cara. Agradeço, tá tudo de bom pra você. Você é um ser abençoado, tamo junto. Obrigado. E, galera, Costume Saudável é isso também, é emoção, né? Mercadinho São Luís, Festival Costume Saudável, todos os patrocinadores que estão aqui com a gente. Muito obrigado. E agora eu vou liberar o homem pra ele ser feliz ali, deixar emocionar outras pessoas aqui no festival. Um beijo no coração, a gente volta já já.